Durante os séculos XVII e XVIII, a segurança do comércio marítimo português resolveu satisfatoriamente através da criação da Companhia de Comércio do Brasil, que se obrigava a fornecer 36 naus de guerra para a escolta dos navios mercantes. Instituiu-se a obrigatoriedade da navegação em comboio, utilizando escoltas e por rotas programadas. O sistema mostrou ser eficiente e as perdas por assaltos dos corsários reduziram-se drasticamente, provocando danos na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que assim perdia a sua principal fonte de receita, o saque dos navios mercantes portugueses. Quando a Companhia Portuguesa de Navegação foi extinta em fevereiro de 1740, os serviços de escolta e proteção das frotas continuaram, agora a cargo da Armada Real, sistema que se manteve ao longo do restante século XVIII. No período da guerra contra a França da Revolução e do Império, esta lançou nos oceanos uma quantidade de corsários e piratas que tornaram insegura a navegação de comércio. Os ataques efetuados junto aos portos de partida ou de chegada e nos nós de navegação, casos do continente, do Brasil e dos Açores, obrigou a Armada Real a redobrar esforços para garantir a segurança das linhas de comunicação, tentando manter as perdas e as presas dentro de limites aceitáveis. A importância extraordinária do comércio do Brasil justificava os enormes dispêndios efetuados com a manutenção da Armada Real. As esquadras de cruzeiro na costa de Portugal, nos Açores e no Brasil e ainda no Estreito de Gibraltar, em conjugação com os navios de escolta, foram a resposta possível aos ataques dos corsários, franceses e não só. Como complemento, autorizaram-se também alguns particulares portugueses a praticar atos de corso contra interesses franceses. O governo de Dona Maria I conseguiria elevar o valor das forças navais a um nível nunca atingido desde os finais do século XVI, devido à zelosa diligência do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martim de Melo e Castro. Mantendo-se na liderança dos destinos da Armada durante 25 anos, de 1770 a 1795, procedeu a uma completa renovação da esquadra e à modernização da organização e das infraestruturas de apoio, como a seguir iremos referir. De 1788 a 95, a Armada sofre importantes reformas, quer a nível de pessoal, material e de infraestruturas. Na área do pessoal, para além da regularização dos postos e da fixação de vencimentos, até então arbitrários, foram criadas a Companhia Real dos Guarda-Marinhas, a Academia Real dos Guarda-Marinhas, o Corpo de Oficiais da Armada Real, a Brigada Real de Marinha e a Brigada Real de Artilharia de Marinha. Na área das infraestruturas, são de salientar a conclusão da Fábrica de Cordoaria, que funcionou até aos anos de 1990, a criação do Hospital de Marinha, ainda hoje em funcionamento, e a reorganização do estaleiro da Ribeira das Naus, que passou a chamar-se Arsenal de Marinha, e a construção do respectivo dique, uma das primeiras docas secas da Europa e a primeira em Portugal. Procedeu-se ainda à reorganização do Arsenal de Goa, à criação do Arsenal da Bahia, onde viriam a ser construídos alguns navios. Na área do material, foram lançados ao mar, no período atrás referido, 18 navios, para além de 6 naus quase reconstruídas no mesmo período. Deve-se sublinhar, tendo sido lançados ao mar em dezembro de 1789, 3 navios, o mesmo sucedeu 22 meses mais tarde e mais 14 meses após estes seguiram-se novos navios lançados à água. Em 1796, as unidades de combate da Marinha Portuguesa eram 45 navios de alto bordo. Todos os anos estes navios procediam a cruzeiros e exercícios e prestavam os melhores serviços à navegação mercante do Brasil e à polícia dos mares, então infestados de corsários. O seu corpo de oficiais era constituído por alguns brilhantes comandantes que viriam a distinguir-se nos anos seguintes, como Januário Duval, Bernardo Esquivel, Sancho de Brito, Inácio Costa Quintela e Dom Domingos Xavier de Lima, 7º Marquês de Niza. De referir ainda os ilustres académicos Manuel Carlos de Cunha Silveira, 6º Conde de São Vicente e José Maria Dantas Pereira de Andrade, que foram os primeiros diretores da Real Academia dos Guarda-Marinhas. A Armada Real apresentava, pois, no início do século XIX, uma situação desafogada. Toda esta armada equivalia a mais de 800 oficiais e 20 mil homens embarcados numa população de cerca de 3 milhões de habitantes, permitindo manter em permanência 5 esquadras. Devo dizer que, se fosse atualmente, correspondia a cerca de uma força de 46 mil homens, quando a Marinha atual tem cerca de 10 mil.
O ano de 1792 marca a data em que a Europa se declara incompatível com a Revolução Francesa, tendo a generalidade dos países tomado medidas de defesa contra a França. Portugal, ao abrigo dos acordos com a Inglaterra, envia para Portsmouth, em meados daquele ano, uma frota de 7 navios, denominada Esquadra do Canal, comandada pelo Tenente-General Sancho de Brito. Esta força destinava-se a colaborar com os ingleses nas lutas contra a França no Canal da Mancha, impedindo a sua saída para o alto mar. No ano seguinte, seguiu nova esquadra de 8 navios sob o comando de António Januário do Val. Esta força procedeu a numerosas ações de escolta a comboios de navios mercantes e regressou a Lisboa ao fim de 8 meses de campanha, onde as doenças fizeram numerosas vítimas entre as guarnições. Também em 1793, a pedido da Espanha, foi enviada para a Catalunha, a fim de combater os franceses no Roussillon, uma divisão do exército português. Uma frota de 4 navios, sob o comando do chefe de divisão Sousa Sarmento, larga de Lisboa em setembro de 1793 e escolta para a Catalunha os 14 transportes em que seguiam as forças do exército. Em 1797, uma esquadra portuguesa colabora no bloqueio inglês a Cádiz. Durante uma batalha naval ao largo do Cabo de São Vicente, entre ingleses e espanhóis, a fragata portuguesa Tritão salva o navio de Lord Nelson, que ficara danificado no combate e ameaçava perder-se. No ano seguinte, 1798, o governo português mandou seguir para o Mediterrâneo os 6 navios da Esquadra do Oceano, sob o comando do 7º Marquês de Niza, Dom Domingos Xavier de Lima, que se incorporou na esquadra inglesa de Lord Nelson. Durante quase 2 anos, esteve esta esquadra no Mediterrâneo sob as ordens de Nelson, efetuou o bloqueio à Ilha de Malta durante 7 meses, colaborou no assalto a Livorno, auxiliou o rei de Nápoles e estabeleceu tréguas com os reinos de Argel e Trípoli. Portugal esteve ainda na reconquista de Nápoles e efetuou todo o tipo de missões de patrulha que lhe foram determinadas, nomeadamente o transporte de alguns cardeais para o concílio destinado a eleger o novo Papa. Para Portugal, o único resultado destas brilhantes ações navais foram a inimizade da França napoleónica, que, ao saber da presença de navios portugueses na esquadra de Nelson, terá comentado o próprio Napoleão que tempo virá em que a nação portuguesa pagará com lágrimas de sangue o ultraje que está fazendo à República Francesa. Em termos militares, o século XVIII acaba mal para Portugal, enquanto espanhóis e franceses obrigavam o país a assinar uma paz difícil na sequência da chamada Guerra das Laranjas, em 1801, os nossos aliados ingleses ocupavam militarmente os territórios da Madeira, do Estado da Índia e de Macau, onde o poder militar português era quase nulo. Apesar disto, a fragata portuguesa Princesa Carlota colabora com a esquadra inglesa do Almirante Somarés num combate contra uma esquadra franco-espanhola ao largo de Cádiz, em julho de 1801. O ano de 1802 é marcado por um trágico episódio para a Armada Portuguesa. A fragata Cisne, navio de 44 peças pertencente à Esquadra do Estreito, é apresada por corsários argelinos, revelando não só a audácia dos barbarescos, como o seu desejo de combaterem frontalmente o bloqueio português, que se destinava, como já referi, a impedir a passagem para o Atlântico e os ataques à navegação mercante nacional. Estes são apenas alguns exemplos da intensa atividade operacional da Armada Portuguesa naquele período. A França de Napoleão não desiste, entretanto, da conquista da Inglaterra e, apesar de ter perdido a sua esquadra na Batalha de Trafalgar, em 1805, tenta a todo o custo, através do bloqueio continental, impedir que os navios ingleses utilizem portos atlânticos, nomeadamente os portos portugueses. Aderindo ao bloqueio continental, a Espanha comprometia-se, pelo Tratado de Fontainebleau de 27 de outubro de 1807, a cooperar na invasão e na divisão de Portugal. A Armada Real estava em situação bastante desafogada, devido à atuação dos últimos secretários de Estado da Marinha, ostentava fundeados no Tejo e prontas para navegar, 11 naus, 9 fragatas e 3 brigues compunham, como eu disse, o poder naval operacional à data em que o exército de Napoleão entra em Portugal.